Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, com muita chuva mais uma vez. Eu inclusive estava até comentando agora, a hora que eu cheguei aqui, que houve um alerta da Defesa Civil Federal, alertou o governo do estado, de que há risco de temporais fortes para a nossa região e a metropolitana, e também a região noroeste e norte, nesta noite e madrugada de sábado, que pode se estender até segunda-feira. Então fiquemos alertas, até porque nós já tivemos que cancelar uma reunião aqui no domingo passado devido à chuva. Então fica o lembrete mais uma vez de que, se houver chuva muito forte, as reuniões não vão acontecer, porque é mais seguro que cada um fique em sua casa, né? Mas pelo menos até agora a chuva está fraca e a gente agradece a Papai do Céu por está preservando a gente, não tem acontecido nada, esperemos que continue assim. Vamos fazer o nosso momento aqui, a nossa prece inicial, e depois nós vamos ter o nosso irmão Washington e a nossa irmã Ângela fazendo o estudo da noite de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do estudo, do encontro, que possamos, Mestre, na medida da nossa compreensão, aprendermos ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na noite de hoje, através dos nossos irmãos, nosso irmão e nossa irmã, e que possamos, ao final desse encontro, daqui sairmos um pouco mais esclarecidos a respeito da verdade, a respeito da tua doutrina, que sem dúvida nos liberta e nos faz evoluir. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Para começar então, nosso irmão Washington. Boa noite a todos. Com muita tranquilidade e paz, estamos iniciando esse ano de 2012 e hoje nosso tema, abordando na Gênesis, é falando no capítulo 3 sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Já estamos terminando já o capítulo 3 e com o caminhar dos meses nós iremos continuar estudando a Gênesis, sempre na primeira sexta-feira de cada mês. E fazer uma introdução para a gente entrar nesse tema, que é um tema tão rico, mas ao mesmo tempo também a palavra destruição nos dá um certo medo, um certo temor, porque essa palavra está impregnada de várias coisas que nos fazem mal, ou que nos prejudicam, ou que vemos nela tristeza, dor e vários outros adjetivos que cada um de nós conhecemos. Mas na doutrina espírita, pelo nosso estudo, pelo nosso acompanhamento nas reuniões, nos estudos sistematizado, nós procuramos observar e ter uma visão mais ampliada da vida, da existência. E a doutrina espírita, ela nos ajuda, nos auxilia a observar, além do mundo material e uma dimensão desse mundo espiritual, como ele se comporta, como ele é, qual é a sua dimensão, qual é a sua energia motriz para que tudo funcione, para que tudo se encadeie de tal forma que nós sempre falamos que estamos todos fadados à perfeição. Mas como se dá isso? Como se coloca isso? E nós vimos um assunto de destruição dos seres uns pelos outros. Como? Destruição dos seres uns pelos outros? Como pode acontecer isso? Se Deus, com as suas leis sábias, com a sua justiça, benevolência, há de existir uma destruição uns pelos outros. E na doutrina espírita nós compreendemos isso, nós entendemos através do estudo e através da nossa visão, na prática, no mundo, nas coisas que existem. Porque sabemos que para existir todo um processo de destruição tem que existir um fim útil. E como Deus dá um fim útil a tudo e a todas as suas criaturas, seja ela no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no nosso reino do homem, nós observamos esse encadeamento, esse fim útil, que a primeiro momento, dentro da nossa visão ainda estreita, pequenina, que julgamos e avaliamos Deus muito pelos nossos conhecimentos, que ainda é pouco, nós julgamos coerente algumas coisas e julgamos que outras coisas poderiam ser melhoradas, como nós pudéssemos falar com Deus, eu faria melhor dessa forma, eu faria melhor desse jeito. Mas como podemos fazer melhor se ainda a nossa visão está ainda focada em um ponto, em uma conjuntura? Se ainda, muitos de nós ainda detêm o entendimento de que nós temos uma vida única. É essa existência e ponto, e acabou. Então, aí já se fica muito estreita essa nossa visão para compreendermos de maneira mais desenvolvida o que é existência, o que é destruição, o que é progresso. Mas para nós entendermos perfeitamente o que é progresso, como ele se dá e como ele se encadeia
na dimensão física e na dimensão espiritual, faz necessário compreendermos também mais um pouco a destruição, essa lei que se encontra no livro dos Espíritos, a lei de destruição, e que aqui na Gênesis também faz essa abordagem, destruição dos seres uns pelos outros, ao qual iremos entender, compreender melhor, ampliar o nosso entendimento. Mas ainda vemos por aí muita vaidade, egoísmo, nós vimos também aqui terrorismo, assassinato, pessoas prejudicando outros de maneira assim desregrada, nós vimos muito isso. E também vimos estamos passando por quê? Por uma situação de catástrofe, tufão, vulcões, enchentes, né? Zonas de convergência, agora é uma moda, né? Todo período de verão, zona de convergência. Se perguntávamos a uma criança, se perguntamos a uma pessoa idosa, zona de convergência, rapidamente irá dizer, a zona de convergência, é essa chuva que está vindo lá da Amazônia, explica tudo direitinho, como se fosse conhecendo, né, a meteorologia, toda a situação climática, já há muito tempo do nosso planeta. Então observamos que estamos passando por isso, por várias catástrofes, vários movimentos, mas sendo que, quando falamos sobre, ainda vemos a vaidade e o egoísmo, isso é a nossa parte, é o que estamos fazendo, o que estamos colaborando para paralisar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. E quando falamos em catástrofes, desastres, vulcões, estamos vendo a natureza em transformação, a natureza se mostrando e se desenvolvendo, e cujo processo é para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para que possamos cada vez mais aplicar bem as nossas intenções, desenvolvermos bem o que queremos e como queremos para não irmos em busca da vaidade, do orgulho. Em tudo isso, mestre, está entrelaçado. As questões geológicas, as questões atmosféricas, as questões que acontecem no nosso planeta Terra e as questões que acontecem no nosso íntimo, em nossas ações para conosco e para com o próximo e para com as coisas que temos e queremos e que muitas vezes achamos que temos, é nosso, isso é meu, vai estar sempre comigo. Não, esse livro, essa mesa, estamos fazendo uso dela agora, ela está nos servindo agora para um momento, mas quando chegar um determinado momento, não fará mais parte na nossa vida ter esse objeto, sentir esse objeto, ficará apenas na memória, mas que estejamos apenas na memória, não na intenção e na sedução de querer obter esta matéria, tendo um outro envolvimento desdobrado em outra área, que seria já no plano espiritual. Então, deparamos então com duas situações antagônicas: a destruição imposta pelos deslizes humanos e a destruição aplicada por uma lei natural. Enquanto uma gera, em consequência, a paralisia, né, do nosso desenvolvimento, a outra, que são os fenômenos da natureza, mexem conosco, faz-nos movimentar, faz-nos estabelecer, organizar, faz-nos procurar uma outra forma, ou seja, de habitar, de se localizar, de querer, de buscar as coisas e de tentar possuí-las. E vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 728 e 728A, que fala sobre a lei de destruição. E aí observamos, como sempre estamos aqui ressaltando, que nas obras básicas sempre existe o quê? Uma relação entre elas. Está sempre havendo uma relação entre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênesis. Então, tudo está encadeado, não existe uma contradição, mas sim estão ali se relacionando e mostrando, exemplificando, ampliando a nossa visão de entendimento. Então está aqui, a 728A. A destruição é uma lei da natureza? Pergunta Kardec aos Espíritos. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Vamos partir para 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins, para se nutrirem. Os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais do que acessório, não é parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente e indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa.
Então vemos essa explicação, essa resposta dos espíritos. E partimos para o nosso motivo, o nosso motivo de hoje, que é o nosso estudo aqui, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Essa destruição nós vamos observar em 3 formas diferentes, como ela se dá. Primeiro, nós utilizamos, espíritos, utilizamos esse corpo, esse organismo, um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele precisa se nutrir. E ele precisa se nutrir de um organismo vivo, ou seja, de minerais, de vegetais ou de animais, para que ele possa se renovar e dar a possibilidade de nós, espíritos encarnados, utilizá-lo. E nesse processo de utilização, nós temos que procurar o quê? Dar a melhor substância, o melhor alimento, a melhor energia para que ele possa estar bem, para que ele possa estar condicionado a funcionar. Tanto é que nós temos o quê? Nutricionistas. Hoje nós recorremos a nutricionistas quando queremos elaborar, ter uma alimentação mais educada, mais equilibrada, uma alimentação que seja adequada ao nosso corpo, ao nosso organismo, à nossa genética, ao nosso biotipo. Mas muitas das vezes nós procuramos para que fiquemos magérrimos, mas o nosso tipo, o nosso biotipo, a nossa estrutura, o nosso metabolismo não é dessa forma que queremos. Não queremos ter 50 quilos, se no caso o organismo precisa de nutrientes diferentes desses que nós queremos para que tenhamos 50 quilos. De outra forma, sentimos que estamos forte, fortão, coisa assim, estou com saúde, eu estou forte, mas muitas das vezes essa força está aparente, mas o organismo não está sendo nutrido com os minerais, com uma alimentação adequada para o seu físico, para o seu organismo, para o seu metabolismo. E nós observamos isso, porque muitas das vezes nós estamos sentindo calor, quente, e outra pessoa do lado está sentindo frio no mesmo ambiente, seja ele estando climatizado ou não. Então vemos vários nuances do organismo nosso. Muitas das vezes estamos nervosos e tensos, automaticamente nós precisamos o quê? Alimentar, comer alguma coisa, uma coisa puxa na outra, aí come. Muitas vezes estamos tranquilos, relaxados, vou comer alguma coisa. Então, a alimentação nossa também está envolvida com o nosso aspecto mental, com a nossa sintonia, com o nosso equilíbrio. Então, está tudo ligado, tudo ligado. E essa ligação, é importante termos uma compreensão desse ponto de vista mais amplo, para que realmente possamos ter uma educação alimentar, gerir alimentos adequados, a nossa constituição física, para que o nosso corpo se sinta bem. E nós também possamos sentir bem com o corpo bem. Porque muitas vezes nós nos sentimos bem, olhamos no espelho, eu estou gordo, mas a pessoa já está com o corpo com peso adequado, já com medida, eu estou sentindo gordo, e a pessoa entra num regime, num caminho de regime, porque ela não está se sentindo bem, mas o corpo já estava numa condição boa, vai ficar pior, vai piorar. Então veja o desequilíbrio entre o que queremos e o que o organismo precisa realmente para ele se estabilizar, para ele se equilibrar. Então, observamos como a lei de destruição, de equilíbrio, compete a nós a observar melhor isso e ter o tempero, o bom senso para poder equilibrar o que queremos, como nós estamos nos achando e como deveremos estar na organização física do nosso corpo. E esse passa por um processo de destruição. Então, vemos que a destruição que nós precisamos, no caso, nos alimentar de vegetais e de animais, porque precisamos de proteína, de cálcio, fósforo, vários elementos da natureza, precisamos adquirir para a nossa constituição física, para a nossa sobrevivência, porque existe um motivo para que esse organismo sobreviva. E aí nós também observamos a lei de conservação, porque assim como existe a lei de destruição, tem a lei de conservação. E como nós precisamos conservar, instintivamente nós buscamos alimentos, nós queremos nos alimentar, queremos nos proteger, queremos estar asseado, quente, porque é necessário ter esse entendimento, essa compreensão. E quando nós encarnamos, nós não encarnamos para dar vida ao corpo, para animar o corpo, porque o corpo que vai animar são esses nutrientes. Nós encarnamos com o papel de conservar e preservar a utilidade, a acuidade desse corpo e trabalhar para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, seja ele o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Então, observamos essas nuances de desenvolvimento que precisamos realizar com o nosso corpo. E também passa para a destruição. Muitas vezes, na destruição, nós precisamos caçar. E na caçada, nós precisamos o quê? Obter alimento. Precisamos matar, ou seja, animais para poder suprir as nossas necessidades. E muitas vezes também precisamos nos defender, para que possamos também
utilizar de certa habilidade, e aí está o desenvolvimento nosso da inteligência nesse processo de procurar, de caçar, de procurar se alimentar, de conservar e, ao mesmo tempo, de se preservar, de se cuidar. Nós observamos que, nesse processo de destruição, que os homens da caverna não existem mais. Lá atrás existiam e precisavam caçar, lutar para sua caça e também precisavam fugir, porque naquela época também existiam animais maiores e vorazes que também vinham também de encontro a eles para se alimentar, para se preservar do alimento. Então, mas só que desenvolveu, os homens da caverna, lá atrás, evoluíram, se transformaram. E nesse processo de transformação foi mudando, e nisso precisa o quê? Da destruição. E nós vimos que tudo tem um processo de destruição, tudo tem uma cadeia alimentar. Quando estamos no primário, nós estudamos muito bem isso, a cadeia alimentar, o ciclo que se desenvolve nas espécies, dos insetos, né, e vai fazendo um ciclo por cada espécie se completando para poder regular, trabalhar esse processo de reprodução, para poder controlar e equilibrar. Então nós temos o que? A lua minguante, a lua cheia, a lua crescente e a lua nova, um ciclo, de manhã, à tarde, à noite, sempre um ciclo, e esse ciclo vai se transformando. Então acaba um, começa o outro, é destruindo, e cada dia é um dia diferente pela diferença que se faz a cada um de nós em pensar e entender como se processa a nossa vida e a nossa existência. E um terceiro processo, que é o quê? Que é o processo que nós fazemos no desenvolvimento da lei de reprodução, que é equilibrar. Que vamos supor que não existisse alguma espécie na cadeia alimentar, deixasse de existir ou fosse extinta. Ia quebrar essa cadeia alimentar e ia ter uma produção de uma espécie de inseto, de uma espécie de animal ou de uma espécie de bactéria que iriam o quê? Causar uma destruição muito pior do que essa destruição organizada, ordenada que existe para a própria sobrevivência. Então observamos como existe o equilíbrio na destruição, como a destruição, dessa forma, uma destruição que procura a harmonia, procura o desenvolvimento e perpetuar a espécie em um processo de encarnações para que possa trabalhar e utilizar. Mas como isso funciona? Bem, na doutrina espírita nós temos uma visão de que nós não temos uma existência só. Nós também temos uma visão de que a energia, o princípio vital que habita em uma espécie animal, quando ele é alvejado e quando ele para de ter vida, aquele princípio, ele retorna a um ponto, retorna ao plano espiritual para ser utilizado para outra espécie ou na mesma espécie. Então não se perde aquele princípio, porque ele está sendo elaborado, mas aquele corpo que detinha, ele será destruído, voltará e será degradado e voltará à terra, voltará a compor minerais. E nós entendemos isso como um processo de reciclagem, de trabalho, de transformação, de renovação. E esse entendimento é importantíssimo para a gente entender. E nós, observando, compreendemos, realmente temos a convicção de que existe esse processo de destruição, mas de maneira organizada, de maneira harmônica, para um fim maior lá na frente. Então, quando observamos a nossa desagregação física de um corpo, observamos que ali está um corpo desagregando, mas aquele princípio espiritual que anima aquele corpo, que trabalhava com aquele corpo, ia à luta, desenvolvia a sua capacidade intelectual, a sua capacidade moral, não se perdeu. Não se esvaiu com o corpo desagregando, mas sim se desprendeu desse processo, desse plano físico, do qual o corpo lhe servia para poder ter as suas relações, se desprendeu e se encontra num plano espiritual. Um plano espiritual que muito bem devemos entender que não está lá, não está longe, não está em outro planeta, não está em outro lugar incomensurável, não está lá embaixo, no fundo, nas profundezas. É uma outra dimensão que está aqui, está paralelo em tudo, está em qualquer lugar, mas que não sentimos por estarmos revestidos nesse momento o quê? De um material físico para podermos ter a relação. E essa compreensão é interessantíssima porque nos faz entender mais firmemente, com melhor convicção, esse processo de destruição. Mas essa destruição organizada, harmônica, não uma destruição abusiva. E a destruição abusiva, nós sabemos como que é. Aquela quando caçamos por divertimento, caçamos além da necessidade que precisamos. Quando precisamos nos proteger, nos defender, e utilizamos de uma força muito maior daquela que está sendo empregada contra nós para poder nos defender.
Então, esse é algo abusivo. Como utilizamos de alimento de maneira desnecessária, mas utilizamos ou jogamos fora desperdiçamos. Então, veja, de forma abusiva, estamos promovendo a destruição. Então, observemos o equilíbrio que faz necessário, um ponto em que existe a destruição necessária para a preservação, para o desenvolvimento, progresso do espírito, do princípio vital que habita aquele corpo, aquele organismo vivo, a destruição para o controle da reprodução, para que possa se equilibrar, e a destruição abusiva. E a destruição abusiva nós observamos e vemos em nosso mundo. É o que está acontecendo. São mortes, são assassinatos, a corrupção que mata, sem precisar disparar, sem precisar levantar uma arma, mas mata. A incompetência, tudo isso vai trazendo o quê? Uma destruição. E essa destruição não é a destruição que queremos, não é a destruição que estamos a desenvolver, a progredir para almejar um mundo melhor. E para ter um mundo melhor, cada um de nós temos que fazer e realizar a nossa parte. Mas como poderíamos realizar a nossa parte se não temos ainda uma boa compreensão, um bom entendimento, uma boa noção do que é vida, do que é mundo, o que somos, de que somos feitos, o que utilizamos para melhor sermos felizes, sermos pessoas mais sadias e utilizarmos de maneira mais compreensível, mais equilibrada os nossos corpos. Utilizarmos de maneira mais equilibrada o alimento o qual ingerimos. Esse entendimento, essa visão ampliada, essa visão espiritual, não é para que possamos ficar levitando, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo lá é perfeito, lá, não é lá, é aqui, agora, é o que nós temos, é o que nós processamos em nossa tela mental. Muitas vezes, para sentirmos satisfeitos, realizados, nós precisamos estar com alguém, ou ir a determinado lugar, andar 100 quilômetros, buscar. Mas muitas vezes nós também podemos estar felizes pensando, idealizando coisas boas, coisas nobres, visualizando aquilo que queremos, que irá nos fazer felizes, mas com uma visão também crítica. De que forma, de que maneira irei conseguir, irei almejar isso? De que forma isso me trará uma felicidade? Não uma felicidade que dure 10 minutos, 1 hora, ou que dure uma vida, mas com várias restrições para que essa felicidade possa existir. Ou seja, uma felicidade dentro de um aquário. Pois nós buscamos o progresso, a felicidade, nós procuramos a liberdade. E como poderemos ser livres se não temos ainda, ou estamos procurando, engatinhando ainda no conhecimento de nós mesmos? De quais são as nossas potencialidades? O que podemos fazer realmente para nós? Nós, um espírito encarnado, nós que habitamos esse corpo, esses corpos, e que estamos trabalhando, e sempre ouvimos falar, temos que progredir, temos que evoluir a inteligência, temos que evoluir moralmente, mas perguntamos como, de que maneira? O mundo não ajuda, as pessoas não ajudam, quem está do meu lado não está me ajudando muito, mas nós devemos entender, nós estamos nos ajudando? Nós estamos procurando entender, compreender e pôr esse entendimento em prática para que realmente ele faça efeito? Nós queremos perder peso, mas vamos pagar alguém para correr pela gente? Ou vamos ligar a esteira e deixar a esteira rolando e vamos ficar sentados vendo televisão, comendo pipoca? Então são várias situações que às vezes nós nos colocamos, fazendo essa comparação bem larga, bem ampla, mas é o que muitas vezes nós fazemos e nos desculpamos. Mas nessa desculpa, o tempo está passando, as oportunidades estão passando, e cada vez mais nós precisamos nos estar alerta a isso. Porque a nossa existência, a nossa oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos num conjunto familiar, de estarmos em determinado local, é favorável para o nosso progresso, é para o nosso benefício, é para o nosso apoio, para a nossa ajuda. E como a doutrina do Espírito mostra sempre e ressalta sempre, nada está perdido, sempre há o tempo. O tempo é o presente, é o agora, não é o passado nem o futuro, é agora que devemos fazer, produzir, porque nada se perde, tudo se transforma. E nós estamos nos transformando, estamos entendendo e compreendendo melhor a nossa vida, a nossa existência, como estamos agregados, como estamos nos apegando às coisas materiais, de que forma?
com equilíbrio, com bom senso, utilizando essa relação, mas de maneira proveitosa, a favorecer ao nosso espírito, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento intelectual, à nossa inteligência de ser mais hábil, de conseguir almejar habilidades em várias áreas profissionais, nos capacitando. Do outro lado, estamos moralmente trabalhando a nossa moral com firmeza, com convicção de que realmente nós acreditamos que existe um Deus, existe um Ser Supremo. E esse Ser Supremo supre todas as nossas necessidades, tanto as necessidades físicas quanto as necessidades espirituais. Porque nunca estamos sozinhos. Sempre tem um espírito, um protetor a nos amparar, a nos intuir com boas ideias, com boas intenções, a nos ajudar a nos aprumar em situações difíceis. Mas basta nós abrirmos a nossa antena, captarmos essas vibrações, sentir essas vibrações. Não entrarmos em desespero quando uma situação adversa acontece, quando uma destruição natural, uma destruição que vai acontecer com qualquer um de nós, independente da faixa etária. Quando perdemos um ente querido, um parente próximo, alguém que convive conosco há muitos anos, e nesse romper, que vimos como uma destruição, nesse romper, nesse desenrolar, muitas vezes sofrimos, ficamos angustiados, além da medida, além da conta, porque como temos sentimentos, como temos carinho e afeto, é normal, em primeiro momento, sentimos ali aquela presença, a ausência da vitalidade daquela pessoa ao nosso lado fisicamente. Mas a nossa compreensão tem que entrar em cena, o nosso entendimento desse mundo, dessa organização espiritual, nosso entendimento de que Deus é justo, nada se perde, o sentimento, o amor que eu obtive por uma pessoa, o convívio que eu tive por alguém, ou por alguém que esteve comigo, não vai se perder pelo desenlace, pelo desencarne, pela desagregação daquele corpo físico, mas vai continuar. Mas o meu entendimento, o nosso entendimento quanto a esse continuar, essa realidade espiritual que existe e do qual fazemos parte. Isso que é interessante, nós fazemos parte dessa realidade. Hoje, agora estamos aqui, encarnados aqui. Amanhã, ou depois da manhã, ou qualquer dia, estaremos desencarnados, como antes. Há momentos atrás, estávamos desencarnados e esperando a oportunidade de encarnar e de trabalhar mais alguns pontos, alguns fatores que precisávamos trabalhar para melhorar a nossa condição de visão de mundo, nossa visão de espiritualidade e de crescimento. Então observamos como a destruição, dependendo do nosso ponto de vista, do nosso foco, ela pode ser uma coisa ruim e nos causar uma sensação ruim e nós ficarmos ancorados naquele ponto. Mas de outra forma, vemos como a destruição ela é uma coisa que faz renovar, faz mexer aquela terra, faz nos mover, buscar, ir à luta, trabalhar, conquistar, ampliar o nosso horizonte, abrir o vidro, sair da garrafa, sair do aquário e ver que além das possibilidades que nós estamos acostumados, vendo, já está na nossa zona de conforto, tem outras pontas da cidade que podemos alcançar e almejar. Nós somos muito, mas para sermos muito, precisamos começar a caminhar, a entender, compreender e pôr em prática esse entendimento, porque ele vai repercutir em nossa vida, tanto na nossa vida espiritual, nosso entendimento, nosso equilíbrio, nossa forma de interagir com as situações difíceis, com as situações conflitantes, ou também nos momentos felizes, que também temos momentos felizes, e nesses momentos felizes também devemos agir com equilíbrio, que muitas vezes em momentos felizes agimos de maneira crescente no equilíbrio e passamos por desequilíbrio, aí causa uma situação desconfortante. Então, nesse momento, que possamos ter o bom senso, o equilíbrio e utilizar da melhor forma possível esses momentos bons para que se tornem constantes. Se não se tornem constantes não pela nossa força de vontade, pelo nosso fazer, mas sim depois de outros, de terceiros que sempre procuram, de alguma forma, tirar o nosso equilíbrio, que passamos a trabalhar o nosso equilíbrio nessas situações conflitantes, nessas dificuldades. Porque aí já estaremos vencendo, já estaremos produzindo uma sintonia, uma vibração completamente diferente do que aquele ambiente psíquico está produzindo. E nisso nós estamos fazendo a nossa parte, estamos prevenindo e mantendo a nossa organização física, nossa organização psíquica em equilíbrio. E nisso estamos produzindo o quê? O progresso, a inteligência, o desenvolvimento moral. E isso é importantíssimo para nós, para cada um de nós. E isso
é todo dia, é toda hora, é a todo momento, porque é uma realidade. Nada se perde, tudo se transforma. As pessoas queridas que amamos e que já desencarnaram, que já não se faz mais parte conosco, é através da prece que fazemos a ligação com essas pessoas, com esses espíritos desencarnados. É através do sentimento do carinho. Mas não de uma prece, sentimento de carinho, como se a pessoa está em um lugar sentada, parada, esperando alguma coisa acontecer. Não, é movimento, é vida, é energia. O mundo espiritual não está parado, não está ali, está em transformação, está em processo também, assim como nós estamos em processo. Então, esse nosso entendimento de hoje, do capítulo da Gênesis, destruição dos seres vivos uns pelos outros, é importantíssimo entender esse tema, mas com a visão que a doutrina espírita mostra. Mas a visão que a doutrina espírita mostra é uma visão que cada um de nós pode observar na vida, no mundo. Não somente nos livros, aqui nas páginas, mas na vida, nas relações, nos sentimentos e nas sensações que temos. Porque cada um de nós tem uma experiência. Tem uma experiência de destruição, de conservação, tem uma experiência de perda. E tem uma experiência de que perdeu aqui, mas mais na frente, aquela perda que naquele momento foi uma desgraça, parecia uma tragédia, foi uma coisa boa, porque produziu alguma coisa diferente do que aquilo que vinha acontecendo. É como que muitas vezes a gente diz, né? Quando a vaca vai para o brejo, todo mundo vai ter que se mexer. Acabou. A casa de mamãe acabou, não tem mais mamãe, temos que movimentar. Então a gente não procura, não tem que crescer nisso. Então esse crescimento faz necessário. Então essa destruição, ela tem a sua necessidade e um fim providencial. Uma boa noite a todos e que na próxima vez a gente possa dar continuidade a os outros temas da Gênesis. Muito boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, procurando cada um de nós nos posicionar. O que nós viemos fazer na casa espírita ou em qualquer outro templo? Buscar conhecimentos, buscar respostas. Por que nós estamos habitando esse corpo? Para quê? O que Deus quer de cada um de nós? Nós existimos, nós temos certeza porque nós respiramos, nós nos alimentamos. Mas para que tudo isso? Será que eu fui criado para sofrer? Ou para apenas aproveitar essa terra maravilhosa e linda, mesmo debaixo de chuva, às vezes de tragédias, mas nós achamos a nossa terra linda e maravilhosa. O que Deus quer da gente? E na doutrina espírita, nós encontramos as respostas. Nós estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Estamos qual um aluno, né, que é levado a uma escola e esse aluno tem que fazer por onde progredir, aprender, se melhorar, crescer para alcançar escolas melhores. Nós estamos num mundo bem primário, bem inicial. Aqui não habitam espíritos superiores. Aqui é essa média nossa mesmo. Somos alunos iniciantes na nossa jornada evolutiva. E a doutrina espírita, meus queridos, é essa grande alavanca que Deus, né, através desses espíritos superiores, nos colocaram, né? Da vez passada, quando eu fiz a exposição do assunto, nós comentamos, veio Moisés com a primeira revelação, veio Jesus com o cristianismo, mostrando que o amor seria a grande forma, né, para que a gente, através de nos dedicarmos aos nossos semelhantes, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós iríamos progredir. Mas o mundo deturpou o cristianismo e veio a doutrina espírita trazer essa balançada novamente, né? E a doutrina espírita aí está, muito jovem ainda, bastante jovem, mas a doutrina espírita,
É ciência que traz da natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Nós estamos habitando um corpo, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos, de fato, à espiritualidade. Nós hoje estamos aqui, nessa terra abençoada que nos acolhe, nessa escola de nossas almas, mas amanhã, num futuro distante ou próximo, não importa, estaremos habitando outros corpos celestes. Mas estamos aqui e daqui nós vamos procurar tirar o máximo de proveito. A doutrina espírita não poderia deixar de ser resultante do ensino dos espíritos, ensino coletivo. Ela surgiu em vários pontos do mundo para ter a sua comprovação. Não veio apenas num lugarzinho ali chegou, não. Vieram muitos espíritos superiores para trazer essa doutrina para nós e realmente deixar essa doutrina que é dos espíritos. Ela não é doutrina dos espiritais, é dos espíritos. Eles é que ditaram, para nós, humanidade, os seus ensinos. Ela também nos mostra que o princípio inteligente independe da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todos. Todos os espíritos surgiram iguais. Todos simples e ignorantes. Fomos criados, não teve nenhum espírito privilegiado. Jesus, Esse exemplo maior que nós temos. Jesus é uma referência, Marcou uma época na humanidade. Mas não, Jesus também foi criado simples e ignorante e também fez o seu processo evolutivo. Logicamente que deve ter errado muito menos que nós, mas fez o seu trajeto e depois veio trazer o seu evangelho, que veio dar essa puxada para essa humanidade, que naquela época, há 2000 anos, nós ainda estávamos lá no jardim de infância, éramos crianças, iniciando a nossa evolução. Então, nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que as outras. Todas criadas simples e ignorantes. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização. Por se dirigir simultaneamente ao coração, ela nos fala ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Porque se eu quero evoluir, se eu quero progredir, eu tenho que ter esse interesse em dar o meu passo. Eu não posso ficar dependendo de alguém subir uma escada para mim, para que eu chegue ao topo, alguém começar a subir esse degrau. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar, através do meu interesse, dessa busca constante de aperfeiçoamento, eu tenho que dar os meus passos. A doutrina espírita é semente de vida eterna, mas o homem é o solo que a deve multiplicar. Essa doutrina depende de nós, através do nosso exemplo, através da nossa vida, através do nosso comportamento em sociedade. As pessoas vão observar, aquele é espírita. Quando desencarna alguém na família, nós vemos pessoas, às vezes, se desesperarem, porque não entende, Aquela pessoa apenas deixou o corpo. Ela continua viva, ela continua do mesmo jeito e também terá muitas e muitas oportunidades. Então, com certeza, vai depender desse nosso comportamento, essa observação das pessoas, verem como o espírita se comporta e ela vai se multiplicando através do exemplo. É água cristalina deslizando sobre a mente e o coração. É flor, é pólen e pão de luz atirados sobre a intimidade do ser que os deseja.
A doutrina espírita é um corpo doutrinário unitário no seu arcabouço que se desenvolve em diversos campos: ciência, filosofia e religião. Ciência, porque responde, né? Ela traz aquelas confirmações que a ciência vai cada vez mais comprovando esses ensinos. É filosofia porque ela responde a todas as nossas indagações. E religião porque está pautada no Evangelho de Jesus. Então, ela também vai fazer essa conexão de cada um de nós, seres encarnados, com o Pai. Ensina que fora da caridade não há salvação. Então, através da busca dos nossos semelhantes, da ajuda constante com os nossos semelhantes, nós vamos exercendo a caridade. É doutrina de esclarecimento, de redenção e de renovação. A doutrina é ciência trazida pelos Espíritos da Verdade, pelo Consolador prometido, como um sistema coordenado de conhecimentos das coisas pelas causas, que impõe o culto e o reconhecimento para com o Criador de tudo que existe. Né? Reconhecimento que Deus é esse Pai maravilhoso que não nos desabandona em momento nenhum. A doutrina espírita é a terapêutica completa para obsidiados e obsessores, como o resto de todos nós, né? Nós, tanto faz estarmos obsidiados ou sermos obsessores, porque às vezes quando a gente fala assim, obsidiados e obsessores, as pessoas acham, né, que é só espírito que atua nas pessoas. Não, às vezes nós também somos obsessores de pessoas que nos cercam. Nós tentamos, né, aquela pessoa, através da nossa palavra, através do nosso comportamento, através daquele maçante comparecer ali em cima daquela pessoa, nós vamos também ser obsessores dessas pessoas. E com isso, né, a doutrina vai nos trazer esse conhecimento. A doutrina é, pois, resultante das relações feitas pelos espíritos com a cooperação da razão, da observação e da experimentação humanas. A finalidade da doutrina espírita é despertar na humanidade as forças do bem, completar a obra de Jesus, regenerando os homens, ligando o mundo visível ao invisível, preparar a terra para o advento da verdadeira era da fraternidade. Nós, quando falamos, né, no mundo espiritual, o Washington estava colocando aí, o mundo espiritual é aqui. Aqueles que têm olhos de ver, né, ouvidos de ouvir e sensibilidade, é capaz de captar que esse salão aqui pode estar repleto. E todos também vêm buscar conhecimentos. Então, essa relação do mundo espiritual com o mundo material é muito grande. Todos nós somos médiuns e potencial, né? Agora, cabe a nós desenvolvermos essa sensibilidade. Ah, eu não vou lá na casa espírita não, porque... Não, está na rua, está no nosso lar, está no cinema, está em qualquer lugar onde estejamos. Existe essa vinculação, esse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. Ou seja, o mundo visível, porque visível para nós, porque estamos retidos nesse corpo denso, pesado, bruto, né? Mas eles, como estão libertos, eles circulam aonde querem. E se nós estivermos sintonizados, ou seja, com a nossa antena, né? É o que a Bel, como radialista, sabe, né? Aqui estão passando muitas ondas de rádio, mas nós precisamos ter um receptor para, né, ligarmos na FM, né? Então, nós também podemos ser esses receptores, mas vai depender de cada um de nós. Não adianta nós querermos ser, mas não fazermos a nossa parte, não fazermos o dever de casa, né? A doutrina espírita é uma síntese gloriosa da fraternidade e do amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana, fazendo o homem melhor,
construindo um futuro mais ditoso. Então, aquele que realmente pratica bons atos, que procura estar constantemente se aprimorando, que busca ser solidário com as dores dos nossos semelhantes, essa pessoa vai fazendo um mundo melhor. Aonde quer que esteja, as pessoas à sua volta vão se sentir bem, vão se sentir tranquilas, né? E vão, se Deus quiser, né, espalhando essas vibrações de paz e harmonia. Nós temos na doutrina espírita 5 princípios básicos. Deus, todas as religiões têm Deus, né? Na doutrina espírita, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é aquele livro que é a base. Todos nós que queremos aprender doutrina espírita, temos que começar pelo Livro dos Espíritos. Então, na pergunta número 1, Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus. Ele não perguntou quem, me empresta o Livro dos Espíritos, quem é Deus, não. Ele não personificou, não. O que é Deus? E, na resposta, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aí é algo abrangente, muito abrangente mesmo. Porque se nós entendermos Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós vamos ver que fomos criados por Ele, tudo que nos cerca foi criado por Ele, e as coisas que foram modificadas pelo homem, né, a matéria-prima que essa terra nos oferece, é a inteligência do homem já atuando. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, possui no mais alto grau todas as virtudes que podemos atribuir a Deus. Tudo que nós imaginamos de maior, de fantástico, está em Deus, porque Ele detém todas as virtudes e nós não precisamos jamais, em momento algum, né, nos preocuparmos, eu estou desamparado. Não, ninguém é colocado aqui na terra desamparado e desprotegido. Nós temos Deus, e através dos seus mensageiros de amor, nós temos um anjo de guarda, todos nós temos aquele espírito que nos impulsiona. Aí começa já a nossa relação com o mundo invisível. Através de nos conectarmos a esse amigo espiritual, nós vamos tendo essa nossa ajuda. Deus me ajuda. E Deus realmente vai nos ajudar através desses mensageiros que estão sempre a nos envolver e a nos amparar. Temos a existência e a sobrevivência do espírito como segundo princípio, a alma. Todas as religiões falam na alma. Que assim não teria, né, razão de ser religião, que seria o religar-nos a Deus, né? Então, através da doutrina espírita, nós aprendemos que a morte não existe. E que é comprovado como? Pelas manifestações mediúnicas, ou seja, das comunicações que nós recebemos daqueles que já partiram e que vêm trazer o seu recado. Temos um livro também básico, Céu e Inferno, que é um tratado desses encontros, dessas comunicações. O Céu e o Inferno realmente traz ali uma base muito grande para aquele que quiser saber. Espíritos felizes, espíritos trevosos, espíritos infelizes, espíritos muito atrasados, como eles estarão do outro lado? Então, nesse livro, nós temos ali respostas. Nós vamos ter um vai e vem de espíritos trazendo como estão. Então, e na atualidade, nós temos as reuniões mediúnicas. Todos nós aqui, acredito eu, ninguém tem dúvida, né, dessa relação do mundo espiritual com o mundo material. As experiências de quase morte, sonhos e projeções espirituais. Temos vários relatos, Elizabeth Kubler-Ross tem vários exemplos, várias citações em seu livro sobre experiências de quase morte. Então, são espíritos que
foram tidos como mortos e realmente retornaram à vida e contaram, né, que a pessoa estava assim, ou na sala de cirurgia, e conta relatos e relatos, e nós, né, vamos deixar para contar os relatos depois, porque o tempo está curtinho. Lembranças de vidas anteriores. Temos muitos casos de crianças que vêm e contam: eu vivi naquela casa ali, eu fui o seu tio, ou fui sua mãe, ou fui sua avó. E temos isso com comprovações científicas. Isso não é só assim dizer, isso tem comprovações mesmo. São tratados, são pesquisas feitas com muita seriedade e que comprovam que determinada pessoa foi um mascate, foi um vendedor, tinha uma bolsa de couro e que ia para tal lugar e viveu naquele lugar, e hoje seria aquele menininho que estaria reencarnado lá em outra cidade, né? E vamos aí em muitas citações, né, com relação à sobrevivência do espírito, né? Temos a reencarnação. A reencarnação é algo fantástico que nós temos, né? É o retorno do espírito à vida material em um novo corpo. Eu hoje sou Ângela, estou habitando um corpo feminino, mas em outra vida eu fui Maria, João, Paulo, Pedro, fui uma série de outras coisas, né, que hoje eu não me lembro, graças a Deus, porque eu devo ter aprontado muito, né? Então Deus, através da sua bondade, nos dá o esquecimento do passado. Porque já pensou se eu não gostava do Abel, e hoje eu estou aqui, a Abel, né, participando aqui, nós estamos dando. Então eu olhava para a Abel e falei assim: esse cara assim é meio antipático, ele é meio... Não acho. Então, se eu lembrasse o que eu aprontei para ele, ou ele aprontou para mim, né, a gente não ia se entender nunca. Mas graças ao esquecimento do passado, a gente procura se entender. Isso aí é brincadeira, né? Com a gente não tem nada disso, não. Mas não é? Às vezes tem uma pessoa que você olha e fala assim: meu santo não casa com fulano. Sei por quê. Ó, não me fez nada, nunca pisou no meu calo, nunca me deu um cheque sem fundo, nunca me aprontou nada. Mas não dá. Isso, gente, é para a gente se aproximar dessa pessoa. Porque provavelmente nós temos algum resquíciozinho a dilapidar de vida passada. Então a reencarnação é essa oportunidade maravilhosa que temos de nos aproximarmos dessas pessoas que não nos são assim afetas, né? Nós queremos ver de lado. Vamos nos aproximar e limpar essa situação, né? É a prova da justiça de Deus para nós. Através das reencarnações nós vamos evoluir. Possibilita o melhoramento progressivo, é lei de evolução, né? Precisamos disso. A lei da evolução é universal, não é só da nossa vez aqui, né? É da Terra, não. Todos os planetas que são habitados nesses universos, né? Kardec coloca aí universos. Todos os espíritos que estão sujeitos à reencarnação, porque faz parte da lei universal. Só aqueles espíritos muito evoluídos, né, que já se libertaram, não tem um corpo tão pesado como nós. Eles vão ter uma coisa mais rarefeita, né? Mas nós precisamos nos arrastar ainda pelos caminhos da Terra, né? Todo o universo está sujeito à lei, né, da reencarnação. Quanto maior a evolução, maior a liberdade, consequentemente, maior a responsabilidade. O espírito, num planeta muito evoluído, ele, através, né, de se soltar com a mente, o corpo fica, mas ele vai. Por quê? Ele tem condições espirituais, né, para ir em auxílio de alguém, mesmo ele estando reencarnado num planeta muito evoluído, ele pode ir em auxílio de alguém. Temos o livre-arbítrio. Nós podemos errar, mas vamos sofrer as consequências. Nós plantamos, nós vamos colher. Lei de causa e efeito, né? Nós construímos a nossa evolução e escolhemos o caminho a percorrer. Revela o planejamento feito no
plano espiritual, nosso mundo de origem e destino, após a morte do corpo físico. Quando nós deixarmos esse corpo, nós não acabamos ali naquele momento, não. Nós vamos continuar, né? Nós mesmos vamos caminhar, vamos buscar os amigos que já estão do outro lado, os parentes, os nossos queridos, e continuarmos a nossa evolução. A pluralidade dos mundos habitados, nesses planetas que circundam a Terra, nesses outros que estão nas galáxias e nas galáxias, esses planetas são todos habitados. Não temos ainda comprovações científicas, mas é uma lógica. Nenhum roceiro, vamos colocar assim, nenhum agricultor, né, por mais rude que ele seja, vai preparar um grande terreno para plantar um pé de couve. Ele vai plantar muitas coisas, né? Da mesma forma, Deus criou esse universo lindo, maravilhoso, cheio de planetas. Só para a Terra ser habitada? Não pode, né? Então vamos raciocinar assim, porque realmente a matéria existe em variados graus, desde a mais densa até a mais etérea. Revela uma classificação dos mundos em que a Terra está lá embaixo, né? Provas e expiações. E vamos ter mundos de regeneração, mundos felizes, temos outros, né, na categoria. Nos dá o sentido para entender o universo e o infinito, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade dos espíritos, que nenhum de nós tem dificuldade em entender-se, né, desse quinto item. Faz-se através da mediunidade. O médium é um intermediário entre dois pontos, a vida material e a vida espiritual. Então, realmente é aquele ponto de apoio daqueles irmãozinhos que precisam se expressar, estão aí, às vezes, perdidos, e a mediunidade está aí para exercer papel importantíssimo, né? Possibilita a confirmação da história pelas revelações. E um ponto importantíssimo, todos nós somos médios, independente de crença. Nós vemos pessoas católicas, protestantes, espíritas, ateus, que não querem saber de nada, e de repente eles estão sendo ali instrumentos dos espíritos para trazer uma mensagem, trazer um carinho, um afago para um parente que às vezes está passando por problemas de dificuldades, e a pessoa às vezes está sendo médium, nem está se apercebendo disso. O importante é que nós estejamos assim conscientes. Nós, enquanto espíritas, temos que aproveitar esta oportunidade maravilhosa que estamos tendo para realmente lançarmos raízes nessa doutrina que está no planeta há tão pouco tempo. É quase uma criança, mas vai depender de cada um de nós, no empenho de cada um de nós em procurarmos vivenciar essa doutrina, para que ela possa ser levada a muitos e muitos corações, realmente trazendo conforto, consolo, alegria, porque, olha, é maravilhoso nós estarmos aqui na Terra. É uma oportunidade fantástica que cada um de nós temos. E é importante que a gente se observe. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou aqui apenas para viver, poluir e não tirar nada disso aí? Vamos realmente, meus queridos, aproveitar. Realmente é uma doutrina que vai nos levantar os ânimos, porque nós vamos ver, não está tudo perdido, não. Oportunidades virão. Aqueles que hoje estão, né? Da maneira, às vezes, até no programa ele colocou assim, né? Depois da desgraça, depois da destruição, vem o quê? A corrupção, né? Infelizmente, nós estamos vivendo isso aí. Então, esses espíritos, não pensa que eles vão reencarnar no Canadá ou na França. Não, eles vão lá para a Somália, vão lá para aquele
os países mais difíceis, onde estão vivendo conflitos seríssimos, e lá eu quero ver eles aprontarem alguma, porque aprontou, leva o troco. Então, Deus, nas suas leis, né, sábias e perfeitas, está aí, né, a nos dar a oportunidade. E hoje nós temos essa consciência. Quanto menos errar, menos sofrer. E é isso que Deus quer para nós. Ele não quer que nós vivemos sofrendo, angustiados, não. Ele quer que a gente saia vitorioso dessa nossa escola para galgarmos mundos melhores, né? Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente tirar proveito dessa doutrina de renovação. Muita paz para todos.